Capítulo 1. A revelação do Eterno a Moisés no Monte Sinai. Aconteceu que no primeiro ano do êxodo dos filhos de Israel, da terra do Egito, no terceiro mês, no 16º dia do mês, o Eterno falou com Moisés, dizendo: Venha ao meu encontro no monte, e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, as quais eu escrevi de modo que tu podes ensiná-los. E Moisés subiu ao monte do Eterno, a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. E ele chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência da glória do Senhor era como um fogo ardente no topo do monte. E Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, o Eterno ensinou a história passada e futura da divisão dos dias da lei e do testemunho. E ele disse: Incline seu coração para cada palavra que eu digo a ti neste monte, e escreva-as num livro em ordem, de modo que as gerações futuras possam ver como eu não as abandonei, devido a toda a maldade que eles praticaram em desacordo com a aliança, a qual eu estabeleci entre mim e ti, Moisés, hoje no monte Sinai, para as suas gerações. E assim acontecerá, que quando todas estas coisas os atingirem, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações, e eles reconhecerão que eu tenho estado verdadeiramente com eles. E você escreva para si mesmo todas estas palavras que eu te digo hoje, porque eu conheço a rebeldia deles e sua teimosia. Antes que eu os traga para a terra que eu jurei a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Para a sua descendência eu darei uma terra que mana leite e mel, e eles comerão e se saciarão. Porque eles esquecerão todos os meus mandamentos, tudo o que eu os mandei, e eles seguirão o exemplo dos gentios, e seguirão suas impurezas e sua vergonha, e servirão aos deuses deles, e isso lhes será por ofensa, tribulação, aflição e armadilha. E eles se voltarão a deuses estranhos, a deuses que não os podem livrar de nenhuma tribulação, e esse testemunho deverá ser ouvido por um testemunho contra eles. Muitos perecerão e serão tomados cativos, cairão nas mãos do inimigo, porque eles abandonaram minhas ordenanças e meus mandamentos, os festivais da minha aliança, meus sábados, meu local sagrado, santuário que eu santifiquei para mim mesmo no meio da terra, o qual eu coloquei meu nome sobre o santuário, e o qual eu deveria habitar. Eles farão para eles mesmos lugares altos, bosques e imagens esculpidas, eles adorarão cada um sua própria imagem esculpida, de modo a se desviar, eles sacrificarão seus filhos a demônios e a todos os trabalhos do erro de seus corações. E eu enviarei testemunhas a eles, para que eu possa testemunhar contra eles, mas eles não as ouvirão, e ainda matarão as testemunhas, perseguirão aqueles que buscam obedecer à lei, eles vão revogar e mudar tudo, de modo a maquinar maldade diante de meus olhos. Eu esconderei minha face deles, eu os entregarei nas mãos dos gentios como prisioneiros, à rapina, para serem devorados, eu os removerei do meio da terra, e eu os espalharei por entre os gentios. E eles esquecerão toda a minha lei e todos os meus mandamentos, todos os meus juízos, e irão se desviar das luas novas, sábados, festas, jubileus e ordenações. Depois disso eles se tornarão para mim, do meio dos gentios, com todo o coração e com toda a sua alma, com toda a sua força, e eu juntá-los-ei do meio dos gentios, e eles me buscarão, então eu deverei ser achado por eles. Quando eles me buscarem de todo o coração e de sua alma, eu revelarei a eles paz abundante com justiça. Eu removerei deles a planta da retidão com todo o meu coração e com toda a minha alma, eles serão para a bênção e não para a maldição, eles deverão ser a cabeça e não a cauda. Eu construirei meu santuário no meio deles, habitarei com eles, e eu serei o Eterno deles, eles serão meu povo em verdade e justiça. Eu não os abandonarei nem os deixarei, porque eu sou o Senhor, o Eterno. Moisés prostrou-se com o rosto ao chão, orou e disse: Ó Senhor, meu Eterno, não abandone seu povo e sua herança,
de modo que eles andem no erro de seus corações, e não os entregue nas mãos dos seus inimigos, os gentios, para que estes os governem e os façam pecar contra ti. Permita que tua misericórdia alcance teu povo, e crie neles um espírito justo, não permita que o espírito de Beliar os governe para os acusar diante de ti, e desviá-los de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante de tua face. Mas eles são teu povo e tua herança, os quais tu tiraste com grande poder das mãos dos egípcios. Crie neles um coração limpo e um espírito santo, e não permita que eles sejam enredados em seus pecados de agora até a eternidade. E o Senhor disse a Moisés: Eu conheço a obstinação deles e os seus pensamentos, sua teimosia. Eles não serão obedientes até que confessem seus próprios pecados e os pecados de seus pais. Depois disso eles se tornarão a mim em toda a justiça e com todo o coração, e com toda a alma, eu circuncidarei o prepúcio do coração deles, e o prepúcio do coração de seus descendentes. Eu criarei neles um espírito santo e os purificarei, de modo que eles não devem se afastar de mim, daquele dia até a eternidade. E as almas deles se unirão a mim e aos meus mandamentos, e eles cumprirão os meus mandamentos, e eu serei o pai deles e eles serão meus filhos, serão chamados filhos do Eterno vivo. E cada anjo e cada espírito deverá saber, sim, eles deverão saber que eles são meus filhos, e que eu sou o pai deles em retidão e justiça e que eu os amo. E tu escrevas para ti mesmo todas estas palavras que eu te declaro neste monte, da primeira até a última, que deve acontecer por todas as divisões dos dias na lei e no testemunho, nas semanas de anos e nos jubileus até a eternidade. Até eu descer e habitar com eles por toda a eternidade. Mandamento do Eterno para a gravação do livro da divisão. E ele disse ao anjo da presença: Escreva para Moisés do início da criação até a construção de meu santuário entre eles por toda a eternidade.